Olá pessoal, hoje voltamos para mais um vídeo, dessa vez conversando um pouquinho sobre o desenvolvimento humano, ou mais especificamente aí, né, o desenvolvimento cognitivo a partir da teoria de Jean Piaget, né? Então esse material aqui diz respeito a um texto que eu passei para vocês, que já está lá no SIGA, né? Espero que vocês tenham lido, né, o texto antes de vir aqui ver o vídeo, né, porque é sempre melhor, o vídeo é sempre um complemento, é indispensável fazer a leitura lá do material que eu disponibilizo para vocês lá no sistema, né? Bom, mas só antes de eu começar, só avisar que eu vou dividir esse material em dois, tá? Então eu vou fazer aqui a primeira parte, onde eu vou falar um pouquinho aqui sobre desenvolvimento humano, sobre algumas características aspectos do desenvolvimento, fatores que influenciam no desenvolvimento, né? E aí um pouquinho sobre desenvolvimento cognitivo. E no segundo vídeo, que daí eu vou mesmo falar lá sobre Piaget e sobre os estágios do desenvolvimento intelectual, desenvolvimento mental aí, a partir da teoria piagetiana, tá ok? Então, tô falando isso porque para não ficar muito longo, né? Para não fazer um vídeo só muito comprido e de repente ficar muito pesado. Não que eu não ache que esse vídeo não vá ficar longo, porque eu tenho uma mania de, né? Mania não, né? Digamos assim, eu não consigo direito fazer vídeos enxutos, né, de no máximo aí 20 minutinhos, tal, acaba sempre passando um pouco do tempo, né? Então eu tento fazer isso aqui que é para, né, não pesar muito aí para quem tá vendo, porque eu sei que às vezes também cansa, né? Você ficar aí uma hora aí vendo um vídeo, vendo uma aula, não é uma coisa assim que todo mundo goste ou tenha interesse, né? Então vamos lá. Então justamente para não ficar um vídeo muito longo, né, vamos passar logo aí pro texto, né, pro conteúdo do texto, que daí a gente ganha tempo e tenta fazer mais rápido, né? Bom, então, como eu estava falando, a gente vai conversar hoje um pouco sobre o desenvolvimento humano, na verdade, né? E mais especificamente aí sobre a teoria do Piaget. A gente vai ver que o Piaget ele vai enfatizar o desenvolvimento cognitivo do ser humano, ou vai entender que é o desenvolvimento cognitivo que puxa, vamos usar essa expressão, as demais características do desenvolvimento, tá? Então, antes da gente ver essa parte específica aí do Piaget, aliás, até para eu não me esquecer, algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês não estão lá no texto, tá? Naquele texto que eu passei para vocês. Eu estou fazendo aqui um pequeno complemento, colocando algumas coisinhas a mais. Não é nada muito extraordinário, tá? Mas vocês vão reparar que às vezes uma coisa ou outra que eu estou falando aqui não está lá no texto, tá? Não se preocupem, tá? É só um complemento, não tem nada demais, tá? E daí, então, como eu estava falando, para a gente falar então do desenvolvimento cognitivo, né, ou desenvolvimento mental a partir da teoria piagetiana, a gente começa a falar antes um pouco sobre o desenvolvimento humano como um todo, né? Essa questão do desenvolvimento da criança, né, ao longo aí não só da criança, né, do ser humano, porque a gente vai desenvolvendo, inclusive até depois de uma certa idade, que a gente vai chamar de idade adulta, né, alguns aspectos do nosso desenvolvimento eles ainda vão acontecendo, como é o caso, por exemplo, do desenvolvimento emocional, né? A gente está se maturando aí emocionalmente até quase antes da morte, né? Talvez a gente morra e ainda não seja totalmente maduro emocionalmente, por exemplo, né? Então, mas geralmente quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente está falando aí de infância, infância, adolescência, essa fase aí, né? Esse espectro, né? Da nossa vida, né? E aí, quando a gente vai falar então de desenvolvimento humano, ou só da psicologia do desenvolvimento, como a gente costuma falar mais, então, como está aqui, ó, né, a psicologia do desenvolvimento é a área da psicologia que estuda o desenvolvimento humano, né, no sentido amplo, né, nos seus mais variados aspectos, físico, motor, intelectual, afetivo, emocional, social, entre outros, como, por exemplo, o desenvolvimento moral, por exemplo, né, mas a grosso modo, quando a gente fala de desenvolvimento humano, são esses 4 aspectos aqui, tá? O físico, o intelectual, o afetivo e o social, tá? Busca-se compreender como, tá? E em que faixa etária cada um desses aspectos atinge a sua maturidade. Era o que eu estava falando agora, né? Eu falei, por exemplo, aqui do desenvolvimento emocional, né? Então, olha, de repente a gente tá lá para morrer, tá lá na velhice e ainda não é totalmente maduro do ponto de vista emocional. A gente ainda é meio inseguro em alguma coisa, ainda é meio frustrado com alguma coisa, né? Às vezes o desenvolvimento emocional demora muito, né? Para alcançar o seu ápice, né? Enquanto outros tipos de desenvolvimento, tipo assim, desenvolvimento físico, né? Ele tem mais rápido, no máximo aí, sei lá, até 18, 20 anos, a gente está se desenvolvendo. A partir disso, né, o corpo não cresce mais, a gente não amplia mais de tamanho, ou melhora a capacidade motora, né? Naturalmente, eu sei que você faça um esporte, alguma coisa assim, tal, mas naturalmente vai estar aí, né? Até os 15, 16, 17, 20 anos, né? Então vejam
que o que a psicologia do desenvolvimento ela vai tentar não, né? Ela vai buscar estudar, tentar compreender justamente como é que ocorre esse processo, né, de amadurecimento desses aspectos aí, né? E com que idade mais ou menos eles atingem o seu ápice, que daí a gente diz, então a pessoa se desenvolveu, né? Então até aqui foi esse percurso, isso, agora então ela se desenvolveu, é uma pessoa madura, né? Então a principal importância do estudo da psicologia do desenvolvimento consiste em compreender que a criança, isso aqui que é importante, quer dizer, tudo é importante, mas assim, que isso aqui que é mais relevante para nós aqui, é que a criança não é um adulto em miniatura, tá? E, portanto, passa por fases, momentos específicos em que predominam algumas formas de comportamento. Assim, dependendo da faixa etária em que o indivíduo se encontra, ele tenderá a agir, pensar e sentir de modo diferente, buscando assimilar e acomodar as experiências que vivencia no meio ambiente. Por que eu estou colocando isso aqui? Né? Ou melhor, por que o texto coloca isso aqui? Né? Está dizendo assim, olha, o que importa, não é o que importa, mas uma coisa que é muito interessante, uma coisa que se destaca muito aí na psicologia do desenvolvimento, é a gente entender isso aqui, que a criança não é um adulto em miniatura. Isso porque durante muito tempo na história da humanidade, a gente entendia que a diferença entre um adulto e uma criança era quase uma questão de tamanho, sabe? A criança é um adulto pequeno, né? Então, basicamente, se exigia de uma criança que ela tivesse todas as qualidades, todas as virtudes, todos os comportamentos que um adulto deveria ter. E isso, hoje para nós é muito claro, né? Mas ao longo da história da humanidade não foi tão claro assim. E hoje a gente percebe que isso não funciona. Por quê? Porque a pessoa ela passa por estágios ou passa por fases diferentes ao longo da sua vida, né, onde ela vai, como está dito aqui, ela vai assimilando os conteúdos do seu meio, né, os conteúdos com quem ela entra em contato, e vai acomodando isso ali dentro do seu psiquismo para ela entender, ou para ela se relacionar melhor com ela mesma e com as pessoas e com o mundo ao redor, tá? Então, para nós hoje pode parecer estranho tratar uma criança como se fosse um adulto, né? Mas durante muito tempo isso aconteceu. E uma das coisas que a gente sempre, quando fala de psicologia do desenvolvimento, usa para ilustrar isso, né? É o caso, por exemplo, de muitas pinturas que a gente vai encontrar, principalmente no período medieval, né, onde as crianças, medieval e até moderno e tudo mais, né, onde as crianças elas eram retratadas como adultos em miniaturas, como vocês podem ver aqui nesse quadro, eu não sei quem é esse quadro, tal, né, eu peguei da internet ali, tá, né, mas é um exemplo. Se vocês repararem aqui nesse caso aqui é uma imagem da Virgem Maria, né, e aqui é uma imagem do menino Jesus, né, e se vocês repararem aqui na figura desse menino, né, na figura desse bebê, porque seria ainda um bebê, né, no caso aí da Maria, né, e o recém-nascido e tal, né? Você pode observar que as feições dele, o rosto dele, até a própria musculatura até nem tanto, porque criança às vezes é meio rolicinha e tal, né? Mas você observa que o corpo dele, a estrutura corporal, não é de uma criança, né? Isso aqui é um adulto que foi desenhado pequenininho, né? Isso aqui não é uma inabilidade do artista que não sabia pintar uma criança, vamos dizer assim, né? Não é que o artista era ruim e não tinha condições de pintar e aí fazia assim, não. É porque realmente isso demonstra, isso é uma projeção, vamos usar esse termo, né? Do entendimento da época, onde a criança era entendida com a única diferença em relação ao adulto seria o grau e não a qualidade, né? Então seria só um adulto menor, né? Um adulto que não cresceu ainda, mas o resto tudo ele já tem a capacidade de entender como um adulto teria, por exemplo. E a gente sabe, né, como eu falei, que não é assim. Então outro exemplo aqui são esses dois quadros aqui. Eu devia ter pego os autores. Esse aqui é Velázquez, se eu não me engano, tá? Esse daqui eu não me lembro de quem é o autor. Mas se vocês repararem aqui, olha essas são crianças, tá? Todos aqui são crianças. Olha essa menina aqui do canto. Todos eles, né? Não é uma questão apenas de estarem vestidos com roupas de adultos, o que também já denota, né, um entendimento que a criança era um adulto pequeno. Não é só essa questão, mas o penteado, né, os traços do rosto, né, a postura, a forma do corpo ser representado, remete muito ao entendimento de que era simplesmente uma pessoa adulta que era pequenininha, tá? Então, voltando ali no slide anterior, né, o que vai interessar para nós
no ponto de vista, ou aqui, né, nesse campo da psicologia, que é o estudo do desenvolvimento humano, é entender isso, né, que a criança ela é qualitativamente diferente de um adulto. Né? Inclusive, ela vai ter estágios diferentes. Então, é muito diferente uma criança lá na primeira infância, nos 3, 4 anos, com uma criança de 10 anos. Que é muito diferente de um adolescente de 15. Né? Não é tudo a mesma coisa. Quando a gente costuma dizer infância, criança, adolescente, a gente junta um pacotão ali, né? Uma categoria bem ampla, e muita coisa num nome só. Mas vocês sabem, né, que uma criança de 3 anos se comporta, sente, pensa diferente do que uma criança de 9 anos. Né? Então, é essa percepção, é esse entendimento que efetivamente aí a psicologia do desenvolvimento ela busca compreender e explicar para nós como é que ocorre esse processo e quais são as características de cada fase ou de cada período ali, digamos assim, como uma faixa etária, né? Algumas diferenças entre faixas etárias que a gente vai ver depois aí, né? Então, nesse sentido, fica fácil compreender a importância da psicologia do desenvolvimento para áreas como, por exemplo, a educação. Né? Então, é muito importante a psicologia do desenvolvimento para quem trabalha aí na área da educação, na área da aprendizagem, né? Pois planejar e, mais do que tudo, né, executar, né, o que e como ensinar requer compreender as diferenças existentes entre uma criança de 4 e de 14 anos, por exemplo. Era o que eu estava falando ali, ó. Né, pega aqui um monte de criancinha aqui na faixa etária aí de 4, 5 anos e tal. Nossa, a professora está lá contando uma história, tá, nossa, todo mundo querendo lá ouvir, fica do lado da professora, gruda na professora, tal. É diferente o modo como essa criança se comporta, o interesse dela, a relação dela com o adulto, do que, por exemplo, um adolescente aí de 14 anos, que todo mundo aí que já esteve na escola, né, que já passou por essa fase, sabe como é que é, né? Aqui dá aula aqui pra gurizada aqui que não tá tão, vou usar o termo motivado, né? Não tá assim tão motivado para estar ali na escola ouvindo o que o professor tá dizendo. Então, se essa gurizada aqui não tá assim tão motivada, né? A lógica, a estrutura, né, o planejamento, o tipo de atividade, a ação que eu tenho que desenvolver para fazer um processo de aprendizagem, por exemplo, para esse grupo aqui, ele tem que ser diferente desse grupo aqui. Né? Então não dá para eu querer planejar e executar um processo de educação ou um processo de aprendizagem considerando que todo mundo é a mesma coisa, porque não é. Tá? E é justamente nesse ponto, nesse aspecto, que a psicologia do desenvolvimento vem auxiliar, porque ela vai dizer, olha, vem nos auxiliar, né? Ela vai dizer assim, olha, nessa faixa etária aqui, a criança, né, ela age assim, 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 ela tem interesse por isso, isso, ela vai entender, isso, ela não vai entender, então nem começa, nem insiste, porque é besteira, deixa para ensinar isso mais tarde, né? Então, como tem essas fases, né, fica mais fácil, inclusive, mais fácil e mais... É até pragmático, né? Até para auxiliar o próprio desenvolvimento da criança, porque não adianta você querer forçar a criança a entender uma coisa que naquele momento ela não está preparada. Né? Exemplo fácil para vocês entenderem. Né? Desenvolvimento intelectual, por exemplo. Não adianta você querer pegar e querer ensinar a fórmula de Bhaskara, né, para uma criança lá com 4 anos de idade. Não vai acontecer, né? Aí vocês podem dizer, mas eu conheço o filho lá da sobrinha do meu primo lá que com 5 anos ela já resolvia cálculo de derivada integral. Bom, tudo bem, é um superdotado, é um caso fora da curva, né? Tem crianças que vão se desenvolver mais cedo que eu. Tem, né? Isso existe. Mas no geral, né? Uma criança aí com 4, 5 anos, ela não vai ter a capacidade de abstrair para entender conceitos abstratos, como, por exemplo, alguns conceitos da matemática que exigem graus de abstração, como um adolescente lá de 16 anos, por exemplo. Né? Então, não adianta você querer forçar a criança a aprender uma coisa antes do momento que ela vai estar madura para isso. Tá? Bom, estou olhando o tempo que eu vou falando e vou perdendo, e vou deixando passar, né? Então, vou tentar me controlar e focar mais aqui nos slides, né? Então vamos lá. Então, os meios para a obtenção do conhecimento, né, ou processos mentais, por exemplo, cognição nos bebês, são bastante limitados, né? Então, né, de que forma os seres humanos se tornam pensadores sutis e sofisticados? Né? Aqui o texto, a autora está fazendo uma introduçãozinha para começar a falar do Piaget, né? Que ela fala, olha, em termos de desenvolvimento mental, desenvolvimento intelectual ou desenvolvimento cognitivo, né, os meios da obtenção desse conhecimento, para a gente saber como é que os bebês, né, como é que as crianças se desenvolvem intelectualmente, são bastante limitados, é difícil, né, estudar uma criancinha ali de uns 2 anos, por exemplo, não tem tanto recurso como um adolescente ou um adulto, né? Então, né, a gente pode se perguntar de que forma os seres humanos se tornam pensadores sutis, né, e sofisticados, de que forma
como que ocorre para a gente sair de um pensamento mais bruto, né, mais grosseiro, para se tornar um ser capaz de abstrações, como eu estava falando aqui agora, né, abstrações matemáticas, né? Você entender que uma coisa que não existe pode ser colocada no lugar de outra, né? Substituir um número por uma letra, né? X igual a... Não adianta você querer fazer isso com uma criança muito pequena, né? Então como que o indivíduo consegue sair desse estado mais bruto, que ele precisa pegar uma coisa para entender, e chegar num nível mais refinado que ele pode entender algo abstratamente, sem necessariamente pegar ou ver aquela coisa, né? Bom, então tentando responder essa pergunta, o psicólogo Jean Piaget, psicólogo e biólogo, tá? A gente vai ver isso depois, desenvolveu uma teoria que revolucionou os conhecimentos referentes ao desenvolvimento cognitivo dos seres humanos, né? Então o Piaget, ele vai dar ênfase nisso aqui, ó, na parte do desenvolvimento cognitivo. Eu vou deixar para falar isso depois. Até acho que nesse vídeo eu vou falar um pouquinho, mas não, lá no segundo vídeo eu vou enfatizar melhor aí como é que é esses aspectos aí do Piaget, tá? Piaget, para quem não conhece, para quem nunca viu, esse senhorzinho aqui, é um francês, né? Tá aqui, ó, esse senhorzinho aqui no canto, né? Então, o Piaget teve seu interesse direcionado para o pensamento infantil quando observou que as crianças cometiam os mesmos erros de formas sistemáticas em testes de inteligência, né? Durante suas investigações, ele descobriu que as crianças pensam de maneira diferente e não meramente que pensam menos que os adultos, né? Então, o Piaget trabalhava com crianças e aplicava lá testes de inteligência com crianças e tal, e ele começou a reparar que determinadas crianças em determinadas faixas etárias, elas tendiam a cometer o mesmo tipo de erro, né? Então ele começou a ficar intrigado com aquilo e começou a perceber que, na verdade, não é que as crianças pensavam menos ou que a criança é mais burra, né? Burro, não consegue. Não é isso. É que numa certa faixa etária, numa certa etapa da vida da criança, né, ela tem limitações, né? Ou nem de limitações, ela raciocina de um modo diferente do que aquele raciocínio, por exemplo, que nós temos como adulto. Não é melhor nem pior, apenas diferente, né? E aí isso começou a chamar a atenção do Piaget, e aí que ele começou efetivamente a fazer esses estudos dele aí a respeito de como é que ocorre esse processo de desenvolvimento de uma etapa para outra, tá? Então a gente vai ver o Piaget melhor um pouquinho mais para frente, tá? Então, antes da gente efetivamente cair para falar ali, né, sobre o Piaget, sobre o desenvolvimento cognitivo, é interessante que a gente veja que alguns aspectos gerais aí sobre o desenvolvimento humano, e um desses aspectos é a questão dos fatores que influenciam no desenvolvimento, tá? Como eu tinha falado antes, lá no começo do vídeo, o desenvolvimento ele ocorre de uma forma global, né, geral, mas existem algumas coisas que vão influenciar, que vão otimizar ou dificultar o desenvolvimento da pessoa, tá? Então, vários fatores indissociados e em permanente interação afetam os aspectos do desenvolvimento. São eles, tá? Quais são os fatores que a gente considera hoje que interferem, que auxiliam ou que dificultam, caso ocorra algum problema nele, né, no desenvolvimento de uma pessoa? Então, o primeiro deles seria a hereditariedade, né? A carga genética estabelece o potencial do indivíduo que pode ou não desenvolver-se, né? Então, geneticamente, eu tenho um potencial para ter uma estrutura física, por exemplo, para ter um tom de voz, para ter para ficar careca, ou no caso já do desenvolvimento adulto, né? Para ter alguma característica física, ou até mesmo para inteligência, em alguns casos aí não se considera a questão da inteligência, como está aqui, ó, por exemplo, né? No entanto, a inteligência pode desenvolver-se aquém ou além do seu potencial, dependendo das condições do meio em que se encontra, né? A questão da inteligência é bastante controversa, a questão de se a inteligência ela tem fatores hereditários ou não. A gente hoje acredita que sim, existe uma influência. Não é algo que determine, mas é algo que tem uma influência. Então, por exemplo, dependendo da carga genética que eu tenha, né, que o indivíduo tenha, ele vai acabar tendo um tipo de desenvolvimento, mas é claro que, aí você já deve lembrar lá das aulas de vocês de biologia, lá, né, segundo grau, a questão do genótipo e do fenótipo, né? Dependendo do meio onde esse indivíduo se encontra, essa carga genética, essa carga hereditária, ela vai se manifestar com maior ou menor intensidade, tá? Mas um dos fatores que a gente considera que interferem sim na questão do desenvolvimento humano é a questão da hereditariedade, tá? Então a nossa carga genética, né, ela vai influenciar o meu desenvolvimento como um todo, né? Se eu tenho uma estrutura, sei lá, genética que me traga atributos que de repente não são muito valorizados na minha cultura, talvez eu seja uma pessoa que tenha dificuldade de me socializar, né? Se eu tenho uma carga genética que ela me dá atributos que são muito valorizados na minha cultura, talvez eu tenha facilidade em ter um desenvolvimento social, por exemplo, porque as pessoas vão querer estar perto de mim, né? Então a questão da hereditariedade, ela efetivamente aí participa, tá?
como um fator que influencia no desenvolvimento humano. Não determina, mas influencia. Bom, a questão é o crescimento orgânico, né? Então refere-se ao aspecto físico. A hereditariedade também influencia aqui no crescimento orgânico, né? Porque a minha hereditariedade é que vai dizer se eu vou ter 1,80 m ou 1,50 m, por exemplo, né? Mas, então, outro fator, então, no desenvolvimento orgânico refere-se ao aspecto físico mesmo. O aumento da altura e a estabilização do esqueleto permite ao indivíduo comportamentos e um domínio do mundo que não existiam antes. Que antes não existiam, né? Pense nas possibilidades e descobertas de uma criança quando começa a engatinhar e depois a andar, em relação a quando esta criança estava apenas no berço com alguns dias de vida, né? Então, o crescimento orgânico, né, o desenvolvimento orgânico, o desenvolvimento físico, é fácil a gente ver que tem uma relação direta, né, com o próprio desenvolvimento físico, né, desenvolvimento humano, e aliás é o que a gente mais vê, né? Você consegue identificar com muita facilidade a diferença de uma criança de poucos dias e uma criança de 3 anos. Você vê, é visível, né, a diferença. Mas o crescimento orgânico ele vai ser um elemento que vai influenciar fortemente, né, fortemente o desenvolvimento como um todo. Uma criança que tem uma boa condição de meio, né, que tem sido bem alimentada, bem cuidada ali, tem uma musculatura forte, por exemplo, com ossos fortes, tal, ela rapidamente vai interagir melhor com o meio do que uma criança que tenha tido, por exemplo, dificuldades de alimentação, ou tenha sido deixada um pouco de lado ali, né, ela não vai interagir tanto, ela não vai ter tanto interesse, talvez, em buscar o mundo fora, né, porque ela não vai ter nem estrutura para isso. Então, a questão do crescimento orgânico é algo que, sim, também é um fator que influencia muito o desenvolvimento humano. Outra questão é a maturação neurofisiológica, né? É o que torna possível um determinado padrão de comportamento. A alfabetização de crianças, por exemplo, né, depende dessa maturação. Para segurar um lápis e manejar como nós adultos, é necessário o desenvolvimento neurológico que a criança de 2 ou 3 anos não tem, né? Observe como ela segura o lápis. Então, por exemplo, pegar essa caneta aqui, né? Para fazer esse movimento aqui que eu estou fazendo agora, né, de segurar a caneta, né, porque aqui não sei se está, né, na forma de pinça, né? Então, desse modo aqui, que é geralmente como nós adultos, né, seguramos a caneta, a gente precisa de um desenvolvimento neurofisiológico que permita a gente fazer esse movimento aqui, o movimento de apreensão entre o polegar e o dedo indicador, né? Uma criança muito pequena, uma criança de 1 ano, uma criança de 6 meses, ela não tem ainda a maturação neurofisiológica aqui no braço para permitir fazer isso. Então, dificilmente ela vai fazer isso aqui, por isso que dificilmente uma criança aí com 2, 3 anos de idade vai estar escrevendo, né? Uma criança antes dessa faixa etária, ela não vai nem conseguir fazer esse movimento, por isso você já deve ter observado que quando você entrega, por exemplo, uma caneta para a criança brincar, desenhar lá, ela não vai segurar assim, ela vai segurar assim, né? E ela vai pintar, ela vai desenhar desse modo. Por quê? Porque falta essa maturação. O mesmo modo da maturação neurofisiológica, imagina que a maturação da laringe, né, a maturação aqui da faringe, da língua, né, do movimento da língua. Para falar, a gente tem que ter toda uma maturação neurológica nessa região aqui, sem a qual a gente não articularia som, né, o movimento da língua, o movimento da passagem do ar, para poder falar. Então, uma criança que não tenha ainda desenvolvido perfeitamente essa região aqui, dificilmente ela vai estar falando com facilidade, né? Então vejam que a maturação neurofisiológica ela é determinante, né? Ela também pode dizer determinante para que haja aí um desenvolvimento do indivíduo como um todo. E por fim, claro, né, o meio, né? O que é um meio? O conjunto de influências e estimulações ambientais que altera os padrões de comportamento do indivíduo. Por exemplo, se a estimulação verbal for muito intensa em uma criança de 3 anos, pode ter um repertório verbal muito maior do que uma criança da sua idade, mas ao mesmo tempo pode não subir e descer com facilidade uma escada, porque essa situação pode não ter feito parte da sua experiência de vida. Então, o meio é fácil de entender, né? É estimulação. É como o próprio exemplo aqui diz. Olha, imagina uma criança com 3 anos de idade que tenha sido estimulada a falar, né? Que a mãe fica lá brincando, que a mãe fica lá, o pai fica lá, né, fazendo joguinho com ela, mostrando coisinhas, fazendo ela falar, emitindo sons, ela vai ser muito estimulada. Provavelmente essa criança ela vai falar mais cedo, provavelmente ela vai articular o pensamento, até uma estruturação rudimentar aí de uma certa lógica de pensamento mais cedo, né, porque ela foi estimulada a fazer isso. Por outro lado, se eu estimulo muito a criança a fazer isso, mas não levo ela para passear no parquinho, né, de vez em quando não levo ela para chutar uma bola, não levo ela para andar de bicicleta, alguma coisa assim, talvez ela, na parte do desenvolvimento ali motor, ou até talvez do desenvolvimento neurofisiológico, talvez ela tenha
um déficit, né? Então, por mais que eu tenha a carga genética, né, como a gente viu no primeiro fator que influencia, se eu não tenho a estimulação adequada, eu não vou me desenvolver, tá? Então, esses 4 fatores, eles interagem juntos. Não é que um fator determina, eles interagem juntos. A genética, o desenvolvimento físico-motor, a maturação neurofisiológica e o meio são os 4 fatores aí que juntos eles vão interagir, né, um de um lado, outro do outro, tal, e vão fazer com que a gente tenha um desenvolvimento global e como um todo, tá? E aí a gente vai ver então aspectos, né, ou diferentes aspectos do desenvolvimento humano. Bom, deixa eu ler aqui que fica mais fácil até para explicar. Então, o desenvolvimento humano deve ser entendido como uma globalidade, mas, para o efeito de estudo, tem sido abordado a partir de 4 aspectos básicos. Entenda, não existe, quando eu estou falando aqui, né, por exemplo, desenvolvimento emocional, desenvolvimento físico, desenvolvimento intelectual, como se fossem coisas muito diferentes, ou muito distantes. Diferentes são, né, mas se fossem muito distantes uma da outra. Como se o desenvolvimento intelectual não tivesse a ver com o desenvolvimento físico, ou esse com o desenvolvimento emocional, né? Mas na prática, na vida, a gente é isso aqui, ó, a gente é uma globalidade, ou seja, existe um desenvolvimento só, um desenvolvimento global total do organismo como um todo, tá? No entanto, a gente consegue ver aspectos diferentes desse desenvolvimento total, tá? Desse desenvolvimento global. E aí a gente costuma dividir em 4 aspectos, né? Até por uma questão de facilidade pedagógica, facilidade didática aqui para a gente também estudar e até para ensinar, né? Mas no concreto não existe isso, não existe uma separação do desenvolvimento afetivo do desenvolvimento físico. Não, as duas coisas acontecem concomitantemente, inclusive uma interfere na outra, uma influencia na outra, tá? Então, embora o desenvolvimento de uma pessoa seja global, a gente consegue olhar, a gente consegue abordar, né, o nosso olhar sobre o desenvolvimento a partir de um prisma, a partir de um ponto de vista, que a gente vai chamar aqui de aspectos, tá? Então, o primeiro aspecto vai ser o físico-motor, que refere-se ao crescimento orgânico, à maturação neurofisiológica, à capacidade de manipulação de objetos e de exercício do próprio corpo. Exemplo, a criança que leva a chupeta à boca ou consegue tomar a mamadeira sozinha por volta de 7 meses, porque já coordena os movimentos da mão, né? Já consegue, não tem ainda o movimento de pinça, mas o movimento da mão ela já consegue fazer, ela já consegue aprender alguma coisa na mão, então ela consegue segurar e tomar uma mamadeira sozinha, né? Ou, por exemplo, aqui, crianças aqui com 5 anos, 6 anos de idade aí, que já sabe, já consegue correr, já consegue, né, ter um bom controle aí, motor e de equilíbrio do corpo, né? Consegue chutar uma bola, ela consegue se socializar melhor, ela consegue, né, interagir melhor com outras pessoas, né? Então, o aspecto físico, o aspecto do desenvolvimento motor, ele facilita, né, ele é um fator, ou melhor, é um aspecto que está bem presente aí no desenvolvimento do indivíduo. Outro aspecto que a gente vai considerar é o desenvolvimento intelectual, tá? E o que é o desenvolvimento intelectual? É a capacidade de pensamento, raciocínio. Por exemplo, a criança com 2 anos que usa um cabo de vassoura para puxar um brinquedo que está debaixo de um móvel, ou um jovem que planeja seus gastos a partir de uma mesada de seu salário, né? Ou o salário, né? Então, o que é o desenvolvimento intelectual? É isso, é a capacidade da pessoa tem de resolver problemas. É a capacidade, né, que o indivíduo vai adquirindo para resolver problemas. É claro que um adolescente, um indivíduo adulto, em tese, pelo menos, né, deveria ter uma capacidade muito melhor de sair de situações que a vida coloca a gente, sair de problemas que a gente se defronta, do que uma criança aí de 2 anos, 3 anos, né? Mas a gente já consegue observar que uma criança, mesmo muito pequena, ela já tem uma certa capacidade de raciocínio, como por exemplo está aqui, ó, um brinquedo que ela estava brincando caiu lá embaixo do armário, ela não consegue alcançar. Ela pode, se ela é muito pequena, ela vai tentar colocar o braço ali, não vai conseguir e tal, mas a partir de uma certa idade, ela consegue entender que se ela pegar um cabo de vassoura ou pegar alguma outra coisa, ela consegue usar aquilo como um instrumento, como uma ferramenta para alcançar o objetivo que ela quer, né? Então isso aí denota uma capacidade de resolver um problema articulando com situações, com coisas que existem no ambiente dela, tá? Então o primeiro aspecto é o desenvolvimento físico, o segundo aspecto é o desenvolvimento intelectual. O terceiro aspecto vai ser o desenvolvimento afetivo emocional, que é o modo particular do indivíduo integrar as suas experiências, é o sentir. A sexualidade, por exemplo, que vai ser muito forte lá na adolescência, né, ou na idade adulta também, faz parte desse aspecto. Exemplos, a vergonha que sentimos em alguma situação, o medo em outras, a alegria de rever um amigo querido, etc. Né? Então, o desenvolvimento ou o aspecto afetivo emocional é extremamente importante
no desenvolvimento de um sujeito. Imagina, por exemplo, uma criança pequena que não aprendeu a lidar com frustrações, por exemplo, que é uma coisa que a gente vê muito hoje aí em adultos, né? Adultos que não aprenderam a lidar com frustrações quando eram crianças, né? Então, há uma criança que quer brincar, quer ficar jogando um videogame até um pouco mais tarde, ou quer ficar fazendo alguma coisa lá que o pai diz, não, ó, deu, agora acabou, agora tá hora de dormir, porque amanhã você tem que ir pra escolinha lá, tá? E a criança fica braba, começa a fazer birra, começa a berrar, começa a não sei o que, aí o pai cede, né? Ah, tá bom, então tá bom. Então fica aí brincando mais um pouco. Horas, né? O que está acontecendo? Ela vai ter uma manifestação emocional, a birra, essa manifestação, a raiva, essa manifestação. Mas o desenvolvimento emocional, ele também é parte de você saber não só lidar com essas emoções, mas também você controlar essas emoções, né? Então, por exemplo, esse exemplo que eu estava falando aí da frustração é esse, né? Eu não sei, né? A criança não sabe disso, ela não sabe que na vida você não pode fazer ou ter tudo aquilo que você quer, né? Não é tão simples assim, não é simplesmente eu quero e vai acontecer e pronto, né? Então, aprender a lidar com uma emoção que não pode ser realizada, com um desejo que não pode ser realizado, aprender a se frustrar e a lidar com essa frustração é extremamente importante no desenvolvimento de uma pessoa, porque uma criança que não aprende a lidar com a sua frustração, quando ela se torna adulta, ela pode sofrer muito por isso, né? Porque ela vai entender que todo o mundo, todo o universo tem que se conformar, né, para atender a um desejo dela, e na vida de um adulto a gente sabe que não é bem assim, né? Quando o chefe diz que você tem que estar lá a tal horário, você tem que estar lá a tal horário e acabou. Você não vira pro chefe, né, e manda em catar coquinho porque você precisa daquele emprego. Então, você tem que aprender a lidar com a frustração. Queria dormir até mais tarde, queria fazer alguma coisa, mas não pode porque a vida não deixa. Então, o aspecto emocional, né, o desenvolvimento aí, afetivo e emocional é outro aspecto extremamente importante quando a gente fala de desenvolvimento, né? Lidar com emoções, né? Talvez aqui, já que a gente está falando um pouco de psicologia, né? Talvez seja o aspecto mais importante visto aí pelo campo da psicologia, né? Pensem, lembrem de vocês, né? De todos os namoricos que vocês tiveram na adolescência, né? O medo de se expor, o medo de falar com a menininha lá ou com o menininho ali e tal, né? A vergonha, né? Tudo isso, né? Se a gente não aprende a lidar com isso, se a gente não aprende a superar algumas coisas, a gente vai ter uma vida bem complicada, né? Então, esse é um aspecto extremamente importante, pelo menos aí do ponto da psicologia, né? No que diz respeito aí ao desenvolvimento do sujeito. E outro aspecto vai ser o aspecto social. Já deu meia hora, por isso que eu estou aqui olhando o relógio, né? Aspecto social, que é a maneira como o indivíduo reage diante das situações que envolvem outras pessoas. Por exemplo, em um grupo de crianças no parque é possível observar algumas que espontaneamente buscam outras para brincar e outras que preferem ficar sozinhas, né? Então, a mesma coisa com o desenvolvimento afetivo. O aspecto afetivo, o aspecto social também, né? Então, é muito importante no que diz respeito ao desenvolvimento do ser humano. O homem, a humanidade, o indivíduo, né? Ele não é um ser, a espécie humana, ela não é uma espécie que naturalmente ela é isolada, ela vive isoladamente. A espécie humana é uma espécie que é gregária. A gente precisa de outro para existir, né? A gente precisa do outro para se manter. Nós somos animais coletivos, animais que vivem em bando, vamos dizer assim, né? Então a gente precisa aprender a se relacionar com esse bando, com esse coletivo, com isso que a gente vai chamar em última instância de sociedade, né? Ainda mais quando a gente tem uma sociedade como a nossa hoje, que é extremamente complexa, né? Eu gosto de sempre dar o exemplo, essa caneta, né? Eu não consigo fazer essa caneta, né? Eu sozinho não tenho habilidade, competência e nem conhecimento para fazer uma caneta. Eu preciso de alguém, que alguém em algum lugar tenha feito isso para que eu possa hoje vir aqui escrever, dar uma aula e tudo mais tal. Então eu necessito do outro, né? Assim como eu tenho algumas habilidades, alguns conhecimentos, algumas, né, potencialidades que o outro não tem e precisa de mim. Então a gente, enquanto espécie, né, a gente evoluiu aí ao longo dos séculos justamente isso, um colaborando com o outro naquilo que um sabe fazer melhor e o outro tem um déficit. Então o aspecto social ele também é muito importante dentro do desenvolvimento humano, né? Por isso que aprender também a se socializar, aprender a ter uma boa relação com outras pessoas faz parte aí do desenvolvimento, tá? Então esses são os 4 principais aspectos que a gente leva em consideração quando vai entender do desenvolvimento humano, tá? Foi o que eu falei.
eles não são isolados, não existe alguém que só se desenvolva intelectualmente e não se desenvolva emocionalmente. Tá? Se isso acontecer, a gente vai entender isso como uma patologia, tá? Ou como algum desarranjo em alguma coisa, ou, né, socialmente, não se desenvolve fisicamente, tal. Existe aí, a gente vai entender isso como uma anomalia, mas de modo geral, a gente se desenvolve nesses 4 aspectos: o físico, o intelectual, o emocional e o social. Tá? Então, se analisarmos melhor cada um desses exemplos, né, vamos descobrir, que é o que eu estava falando até agora, né, que todos os outros aspectos são presentes em cada um dos casos. Né? Então, não existe um desenvolvimento único, isolado. Né? E é sempre assim, não é possível encontrar o exemplo puro, né? Porque todos os aspectos se relacionam permanentemente. Tá? Então, não tem só o desenvolvimento físico, não tem só o desenvolvimento intelectual, não tem só o desenvolvimento social. Esses 4 aspectos ainda estão juntos. Tá? Então, todas as teorias do desenvolvimento humano partem do pressuposto de que esses 4 aspectos são indissociados. Mas elas podem enfatizar aspectos diferentes, isto é, estudar o desenvolvimento global a partir da ênfase em um desses aspectos, que foi o que o Jean Piaget fez. Tá? O Jean Piaget enfatiza, por exemplo, estuda o desenvolvimento a partir da perspectiva do desenvolvimento intelectual. Tá? Então, assim, diferentes correntes teóricas da psicologia, diferentes abordagens da psicologia, vão estudar o desenvolvimento humano e todas vão falar do desenvolvimento humano no sentido global. É isso, o ser humano se desenvolve em todos os aspectos, físico, emocional, intelectual, todos vão falar disso. Só que para fins de estudo, ou até mesmo para fins ou por fins de característica das correntes teóricas, ou mesmo do próprio pesquisador, como é o caso aqui do Jean Piaget, algumas começam a entender esse desenvolvimento global a partir de uma perspectiva, como eu tinha falado antes, a partir de um ponto de vista. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, a psicologia social, ela vai entender, ela vai talvez explicar aí o desenvolvimento humano a partir de aspectos sociais, né, do desenvolvimento social. Se você pegar, por exemplo, a psicanálise, ela vai dar muita ênfase nos aspectos relacionados ao desenvolvimento emocional. Né? Se você pegar aqui, por exemplo, que é o nosso caso, o Jean Piaget, ele vai também explicar o desenvolvimento humano na sua globalidade, só que ele vai fazer isso a partir de uma perspectiva. Qual é a perspectiva? A partir do desenvolvimento intelectual. Tá? Deixa eu correr um pouquinho, porque já deu mais do que eu queria aqui do tempo. Né? Então vamos lá. Então, quais são então as perspectivas e os métodos de pesquisa do Piaget, que é esse senhorzinho aqui, né, que está aqui na foto, aqui junto com as crianças, aqui. Esse aqui é um assistente dele, né, dessas 2 crianças aqui. Né? Bom, o Jean Piaget, ele era psicólogo e biólogo, tá? Então, isso aqui é um ponto que é bastante importante, eu quero chamar a atenção para vocês. O fato do Piaget ser biólogo influencia o modo como ele vai olhar para o fenômeno que ele vai estudar. Qual é o fenômeno que ele vai estudar? O desenvolvimento humano. Então, já que ele tem um arcabouço, né, baseado aí na biologia, na teoria biológica, ele vai tender a olhar para as pessoas a partir de um prisma, a partir de um viés biológico. Por isso, a teoria piagetiana, ela vai, sim, enfatizar o desenvolvimento cognitivo, sim, enfatizar o desenvolvimento intelectual, ela vai tentar explicar como que ocorre o desenvolvimento intelectual da criança, mas ele vai fazer isso a partir de uma abordagem biológica, a partir de uma abordagem que, olha, antes de tudo, existe um corpo, né? Tá aqui. Né? E é preciso que esse corpo esteja maduro para que todo o resto aconteça. Então, por exemplo, do mesmo modo como no desenvolvimento orgânico, né, no desenvolvimento físico, existem etapas, existem fases que são rígidas, vou usar esse termo, que são estanques. Isso acontece primeiro, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Né? Exemplo fácil para vocês entenderem. A criança primeiro ela aprende a sentar, por exemplo. Depois que ela aprende a sentar, ela aprende a engatinhar. Depois que ela aprende a engatinhar, ela aprende a ficar em pé. Depois que ela aprende a ficar em pé, ela aprende a dar passos, ela aprende a caminhar. Depois que ela aprende a caminhar, ela aprende a correr. Né? Como existe esse desenvolvimento linear e com sequências que não se alteram, né? Como, por exemplo, a criança não vai primeiro aprender a andar para depois aprender a ficar sentada. Ou ela não vai primeiro aprender a correr para depois aprender a ficar em pé. Isso não vai acontecer. Né? Existe uma lógica, né? Um desenvolvimento linear, né? Nesse aspecto físico, né? O Piaget vai dizer assim, do mesmo modo como acontece no desenvolvimento físico, o desenvolvimento intelectual também é assim. Ele vai passar por fases, ele vai passar por momentos que são estanques. Né? O que está lá na frente, vamos dizer assim, o desenvolvimento mais sutil, ele não vai acontecer antes do desenvolvimento mais grosseiro, vamos usar esse termo. Tá? Então, assim, existem fases, existem momentos, existem
fases específicas, onde nessas fases específicas, naquele momento é que vai acontecer, vai se manifestar aquele aspecto do desenvolvimento. Por exemplo, embora a psicanálise, por exemplo, né, ela vai falar o contrário, vai falar, por exemplo, interesse sexual, né? A psicanálise não vai falar diferente, né? Ela também vai dizer que o interesse sexual começa na infância e tal, mas a potencialidade para realmente buscar um objeto sexual vai acontecer lá na adolescência, né? Por que não vai acontecer antes? Por que a busca por interesses sexuais não acontece ainda na infância, vai começar a acontecer lá na adolescência? Bom, porque na adolescência que vai começar a ter ali o aparecimento dos caracteres sexuais secundários, a partir o corpo começa a secretar hormônios, esses hormônios é que vão estimular o interesse pela sexualidade. Então não adianta, né? A criança até pode ter curiosidade, pode querer saber algumas coisas sobre a sexualidade, mas praticar e ir atrás de um ato sexual mesmo não vai acontecer, ou pelo menos não deveria acontecer, né, antes da adolescência, que é quando aquele corpo está naturalmente maturado para aquele tipo de atividade, né? Então é mais ou menos isso aqui que o Piaget vai estar falando. Existem fases, existem momentos certos para cada etapa do desenvolvimento, e assim vai acontecendo. E é assim que acontece com a inteligência, tá? Né, o desenvolvimento intelectual, né? Uma criança pequena, ela não é alguém mais burro ou mais limitado do que um adulto. Ela é alguém que simplesmente pensa dentro das características daquele momento, daquela fase, tá? Ela não pensa menos, ela só pensa diferente, tá? Então, por essa razão, o seu estudo, né, sobre o desenvolvimento humano, ou seja, né, com especial ênfase para o desenvolvimento cognitivo, foi construído a partir da ideia de que o desenvolvimento global do indivíduo se dá a partir da maturação biológica. Era o que eu estava, né, falando aqui agora, né? Antes de Piaget, acreditava-se que a estrutura da mente de uma criança era igual à de um adulto, sendo apenas que ela pensava ou sabia menos, é o que eu acabei de falar, né? Então, o que você achava antes? Você achava que a criança, na verdade, ela era tão inteligente quanto um adulto, tá? Ela só era preguiçosa, digamos assim. Ela só não fazia as coisas porque faltava aí um incentivo moral, vamos dizer assim, né? E o que o Piaget vai descobrir, o que o Piaget vai demonstrar pra gente é que não é assim, não é que a criança ela pensa menos que o adulto, né? Ela tem a capacidade de refletir com o adulto tem, ela só não faz porque ela tá de sacanagem, ela tá de preguiça. Não é. Ela pensa diferente, tá? Ela pensa dentro das estruturas ou dentro da lógica que uma determinada etapa da vida dela ali favorece, permite ou né, possibilita com que ela pense, tá? Vocês vão ver direitinho isso depois lá no próximo vídeo ou né, nos experimentos aí que eu devo ter passado para vocês na disciplina, né? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso daí. Bom, então Piaget descobriu que ao invés disso, né, nas crianças, a capacidade de interpretar ou construir a realidade vão progredindo por estágios, fases, né? Até que as suas capacidades mentais assemelham-se a de um adulto, né? Então a criança vai passando por etapas, ou vamos dizer assim, ela vai passando por estágios, tá? Que vão ampliando, que vão se aumentando, até que no final ela chega num nível de maturação, e esse nível de maturação é o que a gente chama de adulto, né? A partir de então aí há uma manutenção, vamos dizer assim, né? Não é que a pessoa não possa expandir a sua capacidade intelectual. Pode, inclusive a gente faz isso, né? Mas não há uma grande mudança em termos de estrutura, né? A estrutura mental, a estrutura intelectual, ela vai sofrendo fortes alterações aí em algumas fases ao longo do desenvolvimento humano, até por volta aí da adolescência, né? E ali, então, a partir de um certo estágio, ela só vai se maturando, só vai se ampliando, tá? Então, os métodos utilizados por Piaget eram bastante diversificados, né? Às vezes ele fazia perguntas para a criança, né, como de onde vem o vento, para ver qual é a estrutura lógica, qual é o raciocínio que a criança cria para explicar, por exemplo, uma coisa abstrata, o vento, algo que ela não vê, mas ela sente, né? Entre outras, fazia observações sistemáticas de crianças, principalmente com os próprios filhos. Isso aqui realizando tarefas ou brincando, né? Esse negócio aqui de utilizar os próprios filhos teve muita crítica, sabe, em cima do Piaget. Muita gente desacreditou, né, das pesquisas dele, porque não tinha o necessário distanciamento, né, no modelo de ciência da época lá, né, de que o observador tem que estar distante do seu objeto de estudo e tal. Foram críticas que se fizeram na época, tá? Talvez vocês encontrem, se vocês forem estudar um pouco mais aí né, na internet, algum outro livro aí e tal, vocês vão ver que houveram essas críticas, mas, sabe, no meu ponto de vista, é um pouco até preconceituosas, vamos assim dizer, tá? Sim, ele fez muitos estudos sobre os próprios filhos, fez, tá? Mas eram as crianças que tinha à mão, vamos dizer, não ia observar por quê, né? E ele observou, sim, várias crianças, inclusive os próprios filhos, e a partir dessas observações e experimentos,
que é muito interessante, são os vários experimentos que o Piaget vai fazer, ele vai desenvolver aí a teoria dele, tá? Porém, sua preocupação maior estava em tentar entender como ocorria o desenvolvimento do pensamento lógico nas crianças. É isso. O que o Piaget vai querer fazer, né, ou vai tentar, vai buscar e vai conseguir, né, é isso aqui, ó. Tentar entender como é que ocorre o desenvolvimento do pensamento lógico nas crianças, tá? E é isso aí que a gente vai, então, a partir de agora, no segundo vídeo, no próximo vídeo, a gente vai começar a abordar, tá? Então, especificamente aí, como que o Piaget fez, né? A teoria do Piaget aí, e as diferenças entre os 4 estágios, ou as 4 fases aí do desenvolvimento intelectual, segundo o Piaget, tá bom? Então deu 45 minutos aí, tá bom, né? Não deu 1 hora, um pouquinho mais do que eu queria, mas tudo bem, né? Então anotem as dúvidas, né? Qualquer coisa que vocês não tenham entendido aí, anotem, para depois, quando a gente tiver o nosso próximo encontro presencial, né, a gente possa tirar as dúvidas, sanar qualquer coisa que tenha ficado aí, ou se quiser, escreve alguma coisa aí embaixo aí nos comentários que, na medida do possível, né, eu dou uma olhada aí e respondo, tá ok? Então, vejo vocês agora então no segundo vídeo, né, e até mais então, e até o próximo vídeo. Até mais, tchau!